Eita, e eu me chamo Ada, de Goiânia, Pernambuco, mas o meu nome mesmo é Geraldina ou Geralda. Aí eu sei que não importa, né? Eu sei que para muita gente não importa, né? Até porque nem para mim mesmo importa o nome, né? O que importa é quem sou eu de verdade, né? O que Deus fez comigo, o que Deus faz na minha vida. O que Deus é para mim, né? O que eu sou para Deus. Essa é a maior verdade. O que mais importa para mim é o que Deus pensa de mim, é o que eu sou para Deus e o que Deus é para mim. Mas hoje eu estou aqui, pessoal, para agradecer muito, muito a Deus pelo dom de vida, né? Pelo fôlego de vida que Ele me dá todos os dias, pelo meu deitar, pelo meu levantar, pelo meu dormir, pelo meu acordar. Agradecer a Deus por tudo e por tudo. Agradecer a Deus pelos filhos que eu tive. Agradecer a Deus pelo filho que eu tenho. Agradecer a Deus por tudo e contar para vocês, né? Claro que não importa para ninguém, né? A gente sabe que aqui na Terra não importa muito o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem. Mas para mim, o que me importa mesmo, de verdade mesmo, é o que Jesus pensa de mim, o que eu sou para Deus, o que Deus pensa de mim, né? E o que eu faço para Deus. E uma coisa é certa, eu faço de tudo para agradar a Deus. O que eu puder fazer nessa vida, eu vou fazer para agradar a meu Deus. Então, o que eu quero contar para vocês, né, hoje, é um milagre. Os milagres, né, especificamente um milagre que Jesus fez na minha vida. E Deus é um Pai tão poderoso, Deus tão poderoso, tão misericordioso. É o Deus que sabe de tudo, de todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? É que muita gente fala assim, Deus fez fulano assim. Deus fez Betânia assim. Não. Deus fez crianças. Deus fez bebê. Na minha concepção, Deus fez simplesmente bebês, simplesmente crianças. Daí dessas crianças, elas vão se transformando ao longo do tempo, né? O povo diz assim, Deus fez pessoa feia, Deus fez você do cabelo ruim. É tanto que quando a gente nasce, né? A criança nasce, na maioria das vezes nasce sem nenhum cabelo, né? Sem nenhum fio de cabelo. E quando a gente pensa que não tá lá aquele cabelo lindo, maravilhoso. Então, por isso eu digo, Deus faz crianças, Deus faz bebê, Deus gera gente humana. Daí o que essas pessoas vão se transformar ao longo do tempo já não é critério de Deus, né? Deus fez aquela pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso é o milagre que Jesus fez na minha vida. Quando eu tive o quarto filho, logo na minha primeira filha, minha mãe queria que eu fizesse, que o médico me operasse. Eu lembro até hoje do nome do doutor, no qual, lá na Barra de Santo Antônio, minha mãe arranjou para me operar, fazer cirurgia. E na época eu era nova, eu só tinha 18 anos, mas minha mãe queria porque queria fazer uma ligação para mim não ter mais filho, quando eu tive a Estefânia. Passaram-se os tempos, eu fui engravidando, e o tempo passando, até quando eu cheguei no meu quarto filho. Desse meu quarto filho, eu sofri, gente. Eita, glória a Jesus. Eu sofri. Mas eu sofri tanto, gente. E principalmente aqui no Hospital Belarmino Correia, aqui em Goiânia. É de frente à casa que era da minha avó. Então, eu sofri muito. E no meio do meu sofrer, minha avó desesperou-se, né? Lá dentro do hospital, quis me tirar para Recife ou para João Pessoa. E eu bem mal mesmo, botando muito sangue mesmo. E a minha avó em desespero, queria, discutiu com os médicos e queria me tirar a todo custo para João Pessoa ou para Recife. Final da história, os médicos dizendo que não tinha precisão, que dava jeito ali mesmo. E o que eu sei é que eu perdi muito sangue e o médico falou para mim e para minha avó que eu não poderia ter mais filho.
que se eu tentasse, eu morreria. Ou eu, ou meu filho morria, ou o filho morria, ou por outro ia morrer os dois, a mãe e a criança. Passaram-se os tempos, pensei que não apareci grávida do meu César. Claro que bateu aquele medo, aquele desconforto. E eu passei mais tempo nas maternidades do que em casa. Ali naquele hospital universitário, era semana em casa, semana no hospital. Uma semana em casa, 2 no hospital. Uma semana em casa, 2 na maternidade. 2 semanas em casa, 3 na maternidade. E assim foram a gestação do meu César. Quando pensa que não, minha mãe já cansada de me internar e eu sempre de estar sempre doente em casa, sempre ruim. Passaram-se mais de 14 dias, que é o certo, mais ou menos 15, 14 dias. Passaram-se disso. E minha mãe resolveu me levar para fazer ultrassom. Fazendo a ultrassom, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente topou logo com quem? O diretor, na época, do hospital universitário. Aí fui fazer ultrassom, que quando fui fazer a ultrassom, né, quando terminou de fazer a ultrassom, né, eu ainda ali na mesa, um médico cochicharam com o outro. E a gente sabe que quando isso acontece, né, já dá aquele friozinho na barriga, né, aquele mal-estar no coração. E eu olhei para a mamãe já começou a chorar, e daí, né, eu já, lágrima descendo também, já chorando também, né. Aí o médico disse, não fique aperreada não, ela só tá sem líquido, e amanhã, cedinho, a senhora esteja com ela no hospital universitário, que ela vai fazer cesariana. Aí a mamãe se desesperou, se o doutor, vão me jogar lá, e porque isso? Não, senhora, eu vou mandar a senhora, já vai para o médico certo para fazer a cirurgia da sua filha. Eu não vou fazer essa cirurgia porque eu vou ter que viajar, mas ela já vai ficar nas mãos do médico que eu vou deixar para fazer a cirurgia dela. Beleza, no outro dia, né, logo cedo, a gente estava em casa, aí lá para as 10h40 foi a minha cesariana e ligação, né? E daí é onde eu digo a vocês que eu tenho um milagre na minha vida. Meu César é um milagre de Deus na minha vida. Aí diz assim, mas você falou que Deus bota criança, né? Bebês. Deus bota criança no mundo. Mas sendo que quando Deus bota a criança no mundo, quando Jesus bota a criança no mundo, Jesus também sabe o que aquela criança vai ser lá na frente. O que aquela criança vai se transformar lá na frente. Eu, você mãe, você pai, não sabe não. Mas Deus, Ele já sabe. Aí é onde eu digo que Deus, quando Ele me deu o meu César, o meu caçula, após de eu ter, né, sido desenganado pela junta médica daqui de Goiânia, quando meu Deus me deu o meu César, era porque Deus já sabia o que tudo as águas que ia passar debaixo da ponte, tudo que ia acontecer na minha vida, Jesus já sabia. Eu não sabia. Mas Jesus, Ele já sabia de tudo que eu ia passar. Eu não sabia, mas Deus sabia de tudo que eu, que você, ou que outras e outras mães, né? Que todos nós vai passar. Deus já sabe. Eu não sei, você não sabe. Mas quando a gente nasce aqui na Terra, a gente já tem tudo certinho. A gente já vem com tudo certinho. E Jesus já sabia. Tanto que Deus me deu o meu César. E o meu César hoje, eu posso até dizer, né? Posso até me atrever. Se for pecado, Jesus me perdoe, né? Mas Jesus sabe o que eu estou falando. Eu posso até hoje dizer para vocês o meu único filho aqui na Terra, né? Meu único filho aqui na Terra, que é meu braço direito, é meu braço forte. Abaixo de Deus, meu César é tudo aqui na minha vida. Temos conflitos, sim. Temos alguma desavença, com certeza. Dou uns gritos, dou. Até hoje. Mora na casa dele e eu na minha. Mas quando é preciso, puxo nas orelhas. Muitas vezes até por uma ligação telefônica, uma chamada de vídeo. Estou falando no áudio, de repente eu ligo assim, bote aí no vídeo que eu quero falar com você. Estou aonde? Estou em casa, bote na chamada de vídeo. Quero falar com você agora, olhando para sua cara. E isso
acontece. E o que eu quero dizer a vocês, que mãe não tem cor nem espécie. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Passa o tempo que passar. Mãe é mãe. E que Deus abençoe e proteja a todos. E essa é a história da Ada, de Goiânia, Pernambuco, com o milagre na vida que Deus botou. E não foram só esses milagres. Não são só esses milagres. Eu tenho muitos os milagres para contar. E olha uns deles ali, ó. Eita glória! 20 cachorros para me cuidar. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Tamo junto, pessoal.